Instagram, canal Super Hero. O filme Coringa já estreou, eu assisti e dei a minha opinião sobre ele em uma live lá no Instagram. Se quiser assistir é só clicar no link que tá nos comentários. O vídeo tá salvo lá nos destaques da minha conta. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. O novo filme do Coringa já estreou e mano, eu assisti 2 vezes e tenho pra falar pra vocês que tá demais. Muito bem galera, quando foi anunciado que Joaquin Phoenix seria o novo Coringa dos cinemas, uma das maiores dúvidas do público era se ele conseguiria entregar uma atuação melhor do que a do Heath Ledger. Em 2008, no filme Batman no Cavaleiro das Trevas, nós tivemos a maravilhosa participação do Heath Ledger interpretando o Coringa. A sua entrega para o papel foi espetacular, e depois de ter feito um trabalho marcante, não tinha outro jeito. Ele acabou recebendo o Oscar e o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em 2009. E, infelizmente, o ator acabou falecendo por conta de intoxicação por remédios, antes mesmo de receber as premiações, se tornando o segundo ator a receber um Oscar póstumo. Vários outros atores já interpretaram o Coringa também, porém, popularmente falando, o Heath Ledger era considerado o melhor entre todos eles. Será que agora, com a vinda do Joaquin Phoenix, isso vai mudar? Nesse vídeo aqui eu irei comentar com vocês os principais pontos de 2 atores diferentes que fizeram um mesmo papel, para que no final a gente chegue à conclusão de quem é o melhor Coringa, o Heath Ledger ou o Joaquin Phoenix. Afinal, é impossível não compará-los, né? Eles estão fazendo o mesmo personagem. Eu assisti 2 vezes o novo filme do Coringa. Assisti pela primeira vez dublado e depois eu fiz questão de assistir legendado. Pra mim, normalmente, não faz muita diferença se eu vou assistir legendado ou dublado. Eu acho que os dubladores brasileiros, eles bagaçam, eles fazem um excelente trabalho. Então não me incomoda tanto normalmente. Nesse caso, eu assisti primeiro a versão dublada, porque a sessão dublada, ela era 1h30 mais cedo do que a sessão legendada. Então, como eu tava ansioso e queria assistir logo o filme, eu optei pela sessão mais cedo. Só que tem o seguinte... É incontestável que o ponto mais alto desse filme é a atuação do Joaquin Phoenix. O cara tá incrível. E quando tem uma dublagem de voz, você não tá 100% vendo ele atuar. Afinal, você não tem a interpretação da voz dele, né? É outra pessoa colocando a voz em cima. Então, dá diferença. E na moral, nesse caso, eu recomendo vocês assistirem o filme legendado mesmo. Porque, mano, a dublagem é boa, mas você não sente a mesma energia que o Joaquin Phoenix transmite. Por mais que o dublador seja excelente, tenha uma risada legal também, não é a mesma coisa. Eu nunca falei sobre dublagem aqui no canal, porque como eu disse, eu gosto de assistir dublado também, gosto de assistir legendado, mas nesse caso eu recomendo vocês assistirem com o áudio original, porque a interpretação do Joaquin Phoenix merece ser vista 100%. Já o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti, mano. Pelo menos umas 6 vezes, no mínimo. É um dos meus filmes preferidos de super-heróis, então eu tenho uma boa base sobre ele. Pois bem, eu irei começar falando aqui sobre o Coringa do Heath Ledger pelos motivos de que eu quero, simplesmente assim. Na minha opinião, a principal característica do Coringa do Heath Ledger que difere ele dos outros é que ele é extremamente calculista. Ao longo do filme que ele aparece, vemos que todas as suas ações são insanamente planejadas, como por exemplo o começo do filme. Vemos vários homens que trabalham para o Coringa assaltando um banco, mas nenhum deles sabia que o próprio Coringa estava ali no meio disfarçado. Como resultado da cena, o Coringa fez seus capangas se matarem e ele matou mais alguns lá. E aí no final, ele conseguiu fugir em um ônibus escolar e passou despercebido pela polícia. Ou seja, ele orquestrou todo esse plano. Ele teve o trabalho de saber em que horário os ônibus escolares passavam na frente do banco para que ele pudesse fugir em um deles. Ele convenceu os seus capangas a atirarem contra eles mesmos, com falsas promessas que o dinheiro seria dividido em poucas pessoas, mas no final das contas, o dinheiro foi todo pro Coringa, já que ele foi o único que sobreviveu. E isso é só um exemplo, a gente tem várias outras cenas que nos provam o quanto ele é frio e calculista. Ele sabe controlar as pessoas, ele sabe exatamente o que ele deve fazer para manipular cada um. Como por exemplo quando ele foi até uma gangue rival para fazer com que os rivais se juntassem a ele. Porém o chefe da gangue recusou, então ele bolou um plano. Ele fingiu que estava morto e enviou o seu corpo para esse tal chefe. E quando o homem estava na sua frente, ele simplesmente o matou. Tudo isso porque ele percebeu que a única maneira de juntar essa gangue com ele era se ele matasse o chefe. Isso sem contar que também vemos que ele quer ter o controle da cidade de Gotham. Ele quer ser o manda-chuva, ele quer mandar em tudo. Enfim, e esse Coringa também
ele tem uma outra característica, que é instigar medo. Fala a verdade, a gente gosta dele porque ele parece ser uma ameaça constante, e é assim que a gente vê o Coringa dos quadrinhos, né? Não dá pra saber a hora que ele vai matar alguém, ele é totalmente imprevisível, e o Heath Ledger entregou isso com maestria, mano. O jeito que ele fala, que ele gesticula, aquele modo de olhar pras pessoas com a cabeça baixa e um olhar totalmente fatal, toda a composição física desse Coringa é de dar medo. Até a maquiagem toda borrada e as unhas sujas dão a impressão de um homem desleixado. E o que me parece é que ele quer ser assim. Ele quer ser esse homem que coloca medo. Ele gosta de poder, ele ama ter o controle sobre tudo. Ao contrário do Coringa do Joaquin Phoenix. Pra quem já assistiu o filme sabe que ele não queria ser o que ele se tornou. Ao longo do filme vemos o Arthur Fleck tendo ciência de que ele é louco, de que ele tem uma insanidade mental e ele tenta procurar ajuda. Ele tenta levar uma vida normal, mas as condições que ele vive são tão ruins que fazem com que o seu problema somente piore. Durante o filme, a gente não sente medo dele igual sentimos medo do Coringa do Heath Ledger. A gente sente empatia por esse novo Coringa. A gente sabe que o que ele tá fazendo é errado, mas meio que dá pra entender. A gente fala, ah, tá, esse cara aí se ferrou pra caramba, é compreensível explodir dessa maneira. Então durante o filme a gente vê um cara que era menosprezado, que era maltratado, e mesmo assim ele queria seguir adiante a sua vida. Porém, as mais diversas situações em que ele é submetido fazem com que ele se perca nesse meio caminho. Ele cuidou a vida inteira da mãe dele, ele sempre trabalhou, ele já tinha um distúrbio mental e ele fazia tratamento psicológico. E todas essas pequenas coisas fazem a gente sentir uma compaixão por ele. O filme nos mostra que ele tentava ser bom, ele só não conseguiu. E o mais incrível é o Joaquin Phoenix. Não tem como dizer outra coisa, mano. O ator é o ponto mais alto do filme. O jeito que ele ri, o jeito que ele dança, a maneira que ele ficava irritado, o seu corpo magro e a maneira que ele anda meio corcunda, as expressões faciais, tudo, todos os detalhes do Arthur são perfeitamente interpretados pelo Joaquin. O cara tá sensacional e com certeza merece vencer o Oscar de melhor ator em 2020. E uma das coisas mais legais do Coringa do Joaquin Phoenix é que a gente vê ele se transformando aos poucos. A mudança de Arthur para Coringa é uma coisa que demora, não é uma coisa rápida. Não é uma ou outra coisa que fazem dele o Coringa. O personagem ele praticamente leva o filme inteiro pra se tornar o palhaço do crime. E isso chega a ser angustiante, cara, porque, sei lá, a cada 10 minutos o cara se ferra pra caramba, acontece uma tragédia na vida dele. E aí, mano, aquela coisa parece um filme de tortura que vai te angustiando, vai te deixando... Na moral, cada coisa que acontece vai deixando o clima do filme mais pesado e você vai sentindo o que o personagem sente, você vai vendo que ele tá enlouquecendo aos poucos. E o legal é que a cada problema que ele vai tendo, ele vai adicionando uma característica do Coringa. Ele vai tendo atos que começam a finalmente compor o personagem e no final é nítido que o Arthur Fleck do começo do filme não é mais a mesma pessoa. Um grande diferencial desse novo Coringa para o Coringa de 2008 é que as suas ações não são totalmente premeditadas. Ele faz as coisas sem pensar nas consequências, e conforme o filme vai seguindo, ele começa a se encantar com as coisas resultantes. Ele mesmo diz que ele não faz essas coisas por política, nem nada do tipo, mas as pessoas elegem ele como um símbolo, e no final tratam ele como um herói. O que no outro Coringa vemos um cara que instiga medo, nesse vemos um Coringa que não planejou isso, mas que uma parcela da população o idolatra mesmo assim. É estranho ver ele tendo atitudes completamente bizarras e horríveis, e mesmo assim tendo pessoas que se identificam com isso. O filme, ele é uma crítica social que nos mostra um personagem que a vida é tão dura com ele, coloca ele tão pra baixo, que chega uma hora que ele não sabe mais diferenciar o que é bom e o que é ruim, e a gente vê que o psicológico dele vai se afastando cada vez mais da realidade. Mas agora, comparando os dois Coringas diretamente, é que o rumo dessa nossa conversa vai mudar. O Coringa do Joaquin Phoenix teve um filme inteiro somente pra ele. O Coringa do Heath Ledger fez apenas uma participação em um filme do Batman. O Coringa do Joaquin Phoenix é um personagem que estava em construção durante o filme. Já o Coringa do Heath Ledger é um Coringa pronto. Por mais que eles interpretem o mesmo personagem, são momentos totalmente diferentes e que não seria justo escolher um melhor Coringa, sendo que não é a mesma coisa. Lembra que eu falei que é impossível não compará-los? Pois realmente é impossível, só que não é justo eleger o melhor Coringa. Eu sei que vocês querem saber a minha opinião. E pra mim, particularmente falando, o Coringa do Joaquin Phoenix me causou mais comoção.
ele mexeu mais comigo. É um filme que me deixou muito pensativo. Porém, como eu disse, ele teve 2 horas de filme só pra ele. Ele foi completamente desenvolvido por 2 horas. Enquanto o Coringa do Heath Ledger, mesmo tendo uma janela menor de tempo, ele conseguiu também entregar um personagem incrível mesmo sendo secundário. Então, o Heath Ledger é o melhor Coringa e o Joaquin Phoenix também é o melhor Coringa. Mas são Coringas diferentes, em situações diferentes. E cada um conseguiu interpretar ele de maneira surreal e que serão amados por nós fãs para sempre. Se você quer eleger um Coringa melhor, aí vai de você. Vai de gosto pessoal. Qual estilo de Coringa você prefere? Porque, artisticamente falando, os 2 atores foram nota 10. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou do Coringa do Joaquin Phoenix. Não esquece de só pegar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera! Um forte abraço e até mais!